E para encerrar o Alinhavando Moda 7 com chave de ouro, recebemos o estilista Weider Silveiro com o tema da criação à passarela, revelando o processo criativo de sua última coleção, que conecta conceito, técnica e emoção. Até o momento do desfile. Seja muito bem-vindo, Weider. Obrigado, eu amo estar aqui. E dessa vez está muito especial para mim. Até coloquei lá no Instagram que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, o voo atrasou muito, né? E aí quando eu peguei o Uber, ele fez um caminho ali pela Gomes de Matos, depois pegou a Guanhambi. E aí eu comecei a chorar, porque eu lembrei de tanta coisa da época da faculdade, dos amigos, dos namorados, das professoras, de tudo, né? Então, assim, eu tô há 23 anos em São Paulo. Sempre volto, sempre venho, faço questão de prestigiar. E eu sempre, apesar de ser piauiense, né? Eu sempre, enquanto estilista, eu me considero cearense, né? Eu fiz o UFC. E dessa vez está sendo muito especial, acho que eu estou mais emotivo também. Bom, vamos lá. A gente vai falar da criação à passarela. Na verdade, é só uma imersão aqui, rápida no meu trabalho, no que eu tenho feito lá fora. Algumas pessoas acompanham, outras não conseguem acompanhar tudo. Mas, bom, eu acho que eu estou conhecido em São Paulo hoje como estilista nordestino que não necessariamente trabalha handmade. Então, existe também essa galera, né? É igual aquela coisa lá do meme, onde eles estão, o que eles comem, o que eles fazem. Eu não consigo, eu adoraria trabalhar handmade, pelo menos 40% do meu desfile, mas para mim lá em São Paulo fica muito inviável, fica muito complicado. Às vezes o Fábio me ajuda e a gente faz um mixzinho aqui, mas sempre muito pouco. Então não é representativo no meu trabalho. Como é representativo em Marina Bitu, como é representativo em Catarina Mina, como é em David Lee, que o desfile é quase 70% de handmade. Eu acho isso um luxo, um sonho. Mas eu não consigo por conta da minha situação, né? Eu moro em São Paulo. São Paulo, você fazer qualquer coisa com handmade é muito difícil, é muito complicado. E você faz sabendo que você vai fazer um mostruário. Você não vai ter quem faça uma produção para você. Eu falo isso porque eu fiz um teste na Shop Together com handmade e tinha pedido e eu não conseguia entregar. Então, eu falei, não posso me queimar dessa forma. E... Obrigado. E daí eu fiquei muito preocupado com isso, com essa logística também de fazer aqui. Teria que ter uma pessoa responsável por isso aqui, não seria fácil para mim. Como um microempresário, eu sou muito pequeno, eu acho que eu conquistei uma espécie de notoriedade no meu trabalho, que isso eu falo, que eu agradeço muito a Deus, que a minha assessoria de imprensa é Deus, que eu tenho a assessoria de imprensa só durante o São Paulo Fashion Week, que eu não consigo pagar nos outros meses. Então, assim, eu sou muito procurado pelas revistas, pelos artistas, mas muito pelo meu trabalho mesmo. É uma coisa muito orgânica, né? A galera bate na minha porta, o acervo fica na minha casa. Eu tenho alguns pontos de vendas lá em São Paulo, mas, sinceramente, eu já entendi que a minha roupa ela não é uma roupa de prêt-à-porter fácil de ser vendida assim em qualquer ponto de venda. Tem que ser um lugar muito especial. Mas, assim, o que eu posso falar é que, mesmo nos lugares que eu estou e que eu não esteja vendendo, as pessoas pedem muito para eu deixar minha roupa lá, porque rola muita produção. Então, vai muito artista atrás de roupa para ocasião especial e, às vezes, pedir emprestado. Eu detesto isso, mas, às vezes, a gente tem que emprestar, né? E aí, os lugares que eu vendo, eu falo, gente, eu não estou vendendo, não está rolando, vamos tirar, vamos tentar de outra forma. Não, pelo amor de Deus, você não pode sair daqui, porque você traz gente famosa, e aí é legal, é bacana, porque aí isso dá um plus para a marca e tal. Fala, não, tá bom, então assim, vocês vão fazer no trabalho de produção para mim, porque eu teria que pagar alguém para fazer isso. Voltando,
para vocês entenderem mais ou menos como é que eu estou hoje no mercado, como é que é o Eider Silveiro hoje no mercado. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, o Eider está muito bem, está lá em São Paulo, está arrasando. Não, eu estou tendo as mesmas dificuldades que vocês têm aqui. Não é diferente, né? Às vezes, assim, do nada aparece um super cliente incrível, uma galerista, sei lá, um mecenas, alguém que é muito envolvido com arte, com moda, e aí vai lá e arremata o que você tem. Acontece, em São Paulo acontece isso. Quando eu morei aqui, eu não experimentei isso, mas lá em São Paulo acontece. Então, tem essa qualidade também. Mas, bom, eu estou, para vocês entenderem, no mesmo patamar de vocês. Eu sei que tem gente aqui que com certeza deve vender até mais do que eu, né? A minha roupa não é uma roupa fácil de vender. Eu falo muito isso com os jornalistas, porque eles falam, você deveria ter mais ponto de venda, você deveria ter mais distribuição. E eu sempre falo, a minha roupa não é uma roupa fácil de vender. Eu tenho clientes há 20 anos, que são as mesmas, tem muito atriz, muita cantora, muita gente do meio artístico, e que influencia, sim, tem também as influencers muito poderosas. E aí é muito louco, porque assim, a Malu Borges veste um vestido e aí vem 30 pedidos daquele vestido. Mas assim, eu não tenho só aquele vestido, eu tenho uma coleção inteira. A Malu Borges não vai vestir a coleção inteira, né? A Isabela Fiorentino veste um vestido, aí vem 50 pedidos do mesmo vestido. Eu falo, gente, mas eu tenho 50 modelos, deixa eu mostrar os outros para vocês. Então, ainda tem essa coisa que eu acho que não acho profissional, mas que faz parte da história da minha marca, né? Eu fui fazer agora o Fashion Meeting lá em São Paulo, e as pessoas todas falavam assim, mas sua roupa não parece a roupa de um estilista nordestino. Eu falo, mas a minha roupa é sobre o Nordeste. Eu falo sobre o Nordeste na minha roupa. Eu posso não estar usando tipologias artesanais que vocês conhecem comumente, mas a minha roupa é essencialmente sobre o Nordeste. Eu sempre trago enredos, eu sempre conto histórias do Nordeste, eu sempre falo do meu povo, eu sempre falo das minhas raízes. E aí também eu não quis, eu sou muito preocupado com isso, eu não tinha isso lá no cerne do meu trabalho. Quem me acompanha da faculdade sabe, conhece o meu trabalho. Lá no início não tinha, eu sempre tive uma coisa muito urbana no construir da roupa. Então, eu nunca flertei muito com o handmade. Eu acho lindo, mas eu era muito mais prático nesse sentido, né, na construção da roupa. E daí, eu falei assim, é o momento, porque está todo mundo olhando para o handmade do Nordeste. Eu sou nordestino, eu vou entrar nessa história. Aí eu parei, eu falei, mas eu vou estar sendo eu? Eu acho que não. Então, assim, tem tanta gente fazendo e faz porque é a essência da pessoa, eu não posso chegar e fazer essa apropriação cultural, apesar de ser daqui, né? Mas eu sempre falo de vivências, eu sempre falo do que é realidade para mim. Bom, mas vamos voltar aqui. Eu estou falando da criação à passarela. Vamos falar da minha última coleção. Para onde é? Para lá? Onde é que eu aperto, gente? Aqui. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou o Eider Silveiro, sou piauiense, fiz a Universidade Federal do Ceará, participei por 15 anos da Casa de Criadores em São Paulo, desfilei coleções no Dragão Fashion, Mercedes-Benz Fashion Week, em Santiago, no Chile, fiz trabalhos na China, continuo fazendo trabalho na Europa, e estou lá em São Paulo com a minha marca homônima, chamada Eider Silveiro, e prestando consultoria para a confecção e para algumas empresas no ramo de tecido, principalmente malharia. Aí vamos começar aqui. Eu falo de criação. Criação, ato ou efeito de criar, produzir algo, habilidade de ter ideias originais. Bom, esse aqui é um verbete que você encontra em qualquer chat GPT, você encontra em qualquer lugar. Mas é interessante, né, falar sobre isso. E quando se fala em moda e se fala de criação, é um lugar tão sensível, né, porque assim, as pessoas falam muito de moda autoral. Eu sempre penso muito o que é a moda autoral, o que é a moda original. Eu acho que se falar
especificamente de criação e moda, a gente entra numa questão muito sensível quando se fala de autoralidade, de algo que é especialmente seu. Ele pode até ser nos pormenores, mas no todo ele tem todo um repertório atrás, ele tem todo um histórico atrás que você não pode chegar e falar assim, isso é totalmente autoral, né? E isso eu sempre penso quando eu estou falando em criação. E aí eu falo aqui de repertório, que é o conjunto de conhecimentos e referências acumuladas por uma pessoa através de suas experiências de vida. Não tem como, em moda, você criar se você não tem repertório, se você não conhece. A gente está falando de moda como um fenômeno cultural. Um fenômeno algo que se repete, algo coletivo, né? A moda como espelho da sociedade. Eu estou falando nesse sentido. Para você construir algo nesse sentido, para que ela vire moda, você precisa ter um repertório, você precisa ter vivenciado muita coisa. Essa vivência, ela é a sua vivência do dia a dia, é viagem, é música, é filme, é conhecimento acumulado, é repertório mesmo, é um acúmulo de coisas, é acúmulo até de diálogos, é tudo que você vê. Não tem como você criar algo relevante hoje se você não tem esse acúmulo de conhecimento. Eu, desde criança, eu sempre fui muito inquieto e apaixonado por conhecimento, né? Eu nasci no interior do Piauí, eu nasci no sul do estado do Piauí, uma região muito pobre, em que sonhar em fazer moda era uma loucura, né? Imagina, eu sou de uma família classe média, meu pai tinha uma certa condição, e quando eu falava que queria fazer moda, as pessoas falavam, esse menino é doido mesmo, né? Assim, o pai dele pode pagar medicina e ele está falando que vai fazer moda. Esse não quer nada com a vida. Escutei isso muito, escutei isso dentro da minha casa, da minha família, né? E aí é muito louco isso, porque eu, uma criança que ficava assistindo a sessão da tarde, e daí eu via as pessoas falando de Paris, falando de Nova York, e eu ficava ali no interior do Piauí, que para o resto das pessoas, esse sonho seria impossível, sabe? Naquela realidade, ninguém ousava pensar, né? Achava que era uma coisa de TV mesmo. E eu pensava, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para o Japão, para a China. E era muito doido isso, porque eu era uma criança. Mas eu tinha essa vontade, eu queria conhecer a cultura, eu queria conhecer as pessoas, eu queria saber o que as pessoas comiam, eu queria saber o que elas bebiam, como elas iam para a festa. Então, assim, eu tinha essa fonte, esse desejo de saber, de conhecer. Então, quando eu falo de repertório, eu falo muito disso, desse acúmulo, né, que a gente cria com o tempo. E esse acúmulo você só consegue pesquisando, né? A pesquisa como um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar. Eu adoro quando falo aqui refutar, que eu acho muito bacana. Ampliar, também é bem legal. Detalhar, atualizar algum conhecimento pré-existente, né? Então, já existe, como eu falei, não dá para falar em autoralidade se já existe um pré-conhecimento de alguma coisa, né? O corpo feminino, ele é um corpo sinuoso, o corpo masculino, ele é um corpo mais reto. Eu vou fazer masculino, eu parto dessa premissa, como, se eu for fazer feminino, eu também vou partir de dados pré-existentes, né? E é muito engraçado, porque hoje a gente está vivendo um momento da inclusão, que é muito bacana, que é urgente, etc., mas as pessoas sempre falam, a sua roupa é uma roupa gender. Eu falo, não, a minha roupa é feita para mulher. Se o homem quer usar, ótimo, e não tem o menor problema, eu adoro ver os meninos usando a minha roupa. Mas quando eu começo a fazer, a conceber, o meu croquis é de uma mulher, de uma cintura muito fina. Então, assim, aí a galera fala, então, mas você está sendo gordofóbico. Você está sendo sexista, você está sendo... E eu sempre
penso muito sobre isso nesse lugar de inclusão e nesse lugar de mercado, né? Eu sempre converso muito com jornalistas sobre isso. Eu falo, o meu ideal é deixar a mulher bonita, sempre foi. Nunca foi deixar o homem bonito, nunca pensei sobre isso. Que era uma coisa natural para mim. Eu adoro catwalk feminino, adoro ver uma mulher na passarela. Eu realmente amo ir assistir desfile dos meus amigos para ver um catwalk feminino na passarela. Eu nunca vou para desfile masculino, porque, na verdade, a figura masculina ela não me encanta como a figura feminina. E eu sempre falo, a minha roupa não é a Gender. Os jornalistas já começam assim, né? Ai, vamos lá falar sobre essa roupa maravilhosa, essa alfaiataria desconstruída, a Gender. Eu falei, espera lá, a Gender não, é feminina, é feita pensado na mulher. Mas se os homens quiserem usar, não tem o menor problema. Eu acho lindo, meu ex-namorado usava quase todas as peças, e eu acho super bacana. Mas, assim, deixo claro que é uma roupa feminina, né? Aí, voltando aqui para a pesquisa. A gente precisa, para construir esse repertório, pesquisar, saber do que você está falando, refutar também, falar, na sua pesquisa você descobre que tem coisas que não batem com o que você sabia naquele conhecimento raso que a gente tem sobre todas as coisas. E isso é muito bacana, né? Outra palavra, outro termo que eu acho que é incrível, eu acho que tudo que eu estou falando aqui vocês já conhecem, mas eu acho que tem coisas que assim não mudam, não vão mudar, né? Que mudam em outras coisas. Mas, por exemplo, o Zeitgeist, que é essa palavra alemã, se eu não me engano, que é o espírito do tempo. Se você quer criar moda, se a gente está falando de algo que é coletivo, se a gente está falando de algo que se propõe comunicar com muita gente e que essas pessoas entendam e que essas pessoas aplaudam, você tem que estar ligado no espírito do tempo. Ou você vai ser um criador isolado, né? Pode ser bom também, né? Tem muitos criadores que são reconhecidos muitos anos depois que morrem, porque assim eles estavam à frente do seu tempo, né? Eu não quero ser esse criador, não. Eu sou muito preocupado com o que todo mundo fala sobre o meu trabalho. Eu gosto da resposta das pessoas. Eu não gosto da resposta só dos artistas, só de meia dúzia elitista ali. Eu gosto da resposta das pessoas. Eu gosto quando... Eu sempre falo isso para o Fábio, que me acompanha nos desfiles. Eu acho muito bom quando eu passo e a equipe fala, nossa, esse desfile foi lindo. Quando eu falo equipe, eu falo de todo mundo, sabe? Desde da coordenadora da sala, até o pessoal da limpeza, até o pessoal que faz transporte, etc. Eu acho muito bacana. Essa resposta, para mim, é muito valiosa. Às vezes, é mais valiosa do que a resposta da imprensa especializada. Às vezes, a imprensa passa e faz uma festa, fala, nossa, Eida, que lindo, que maravilhoso. E eu fico esperando a menina que está fazendo a limpeza me dizer o que ela achou. Porque, assim, eu gosto muito dessa resposta do todo, das pessoas. Eu gosto de passar. Eu desfilei muito tempo no Iguatemi, lá em São Paulo, e eu adorava sair e escutar das pessoas que tinham gostado do desfile, né? É claro que é uma boa crítica especializada, me faz bem. Mas escutar das pessoas, eu falava para a Fábio, essa coleção vai vender. Essa coleção vai vender. Porque a gente sente, né? A gente sente nas pessoas a resposta das pessoas. Então, esse Zeitgeist é exatamente isso. E te coloca num lugar de igualdade com todo mundo. E isso é muito bacana. Tipo, não, eu não estou pensando, não é só eu e o cara da Elle e o da Vogue, não. Eu estou pensando igual, o cara da Vogue, o cara da Elle, a menina da limpeza, todo mundo. Sabe? Isso é muito bacana. Eu adoro essa interação, esse momento em que o seu trabalho ele alcança esse público todo. No tocante à moda, precisamos entender que criação está intimamente ligada a repertório e à pesquisa, de forma quase que decorrente deles. E é verdade, eu penso muito sobre isso, eu falo muito sobre isso. Essa criação isolada que você faz, que as pessoas chamam de autoral, e geralmente as pessoas só chamam de autoral alguma coisa que elas gostam muito. Se elas não gostam, elas acham que não é autoral. E se ela é diferente, se ela partiu de você
genuinamente, ela é autoral, independente da pessoa gostar ou não. Mas o jornalista, ele fala, olha que coisa incrível, autoral. Aí, quando ele não gosta, ele fala, não, não gostei. Então, assim, você não gostou, mas é autoral. Então, assim, tem todas essas nuances aí da história de ser autoral ou não. E sempre que fala de moda, eu me preocupo muito com isso, não em ser autoral, mas em conquistar todo mundo. Em fazer alguma coisa que as pessoas suspirem, que as pessoas emocionam. Eu estava lá no Fashion Meeting e a pessoa que estava mediando falou assim, o Eider é um estilista conhecido por contar histórias que emocionam na passarela. Isso, para mim, me fez um bem tão grande, porque assim, não é só sobre roupa, é sobre o enredo, é sobre a história, é sobre o todo. E eu falo que eu tenho uma equipe maravilhosa nesse sentido, que me ajuda muito. Mas vamos voltar aqui. A minha coleção de inverno 2026. Eu estava assistindo a Netflix. Eu não tenho outros streams, acho muito caro ter esse monte de streaming. Eu fico impressionado, tem gente que tem tudo, Prime, não sei o quê, não sei o quê. Eu só tenho Netflix. E aí eu vi o filme, O Pacarrete, né, que é um filme do Alain de Botton com a Marcélia Cartacho. E aí eu parei para assistir o filme, a gente sempre com aquele preconceito, né, de filme brasileiro, fala assim, não vi nada novo, mas tem esse filme brasileiro aqui, deixa eu assistir. Eu achei de uma sensibilidade, de uma força tão incrível esse filme. E a Marcélia Cartacho, ela imprime uma verdade tão grande, né, que é uma coisa tão interessante nisso. Assim. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu falei, gente... E eu estava pensando de fazer uma coleção sobre outro tema. E eu falei, não, eu vou fazer sobre Pacarrete. Eu vou fazer. Aí eu fui atrás da história da Maria Araújo, que é uma mulher cearense, forte, na frente do seu tempo, né? E que eu me via muito nela como pessoa do interior nordestino, quando eu resolvi fazer moda, que todo mundo achava que eu era doido. Eu falei, gente, eu sou um pouco Pacarrete, né? Eu não aceitei o que as pessoas queriam impor para mim, né? Que seria ser médico. Ou seja, não sei se eu fiz uma boa troca. Financeiramente, eu acho que eu não fiz, mas tudo bem. Mas aí eu pensei, eu sou um pouco Pacarrete. Eu acho que todo nordestino que trabalha com arte, que trabalha fora do mainstream, fora do que as pessoas querem que você faça, você é um pouco Pacarrete, porque as pessoas vão te taxar de louco, vão te taxar de dodivanas, a cabeça na lua e etc. Eu falei, eu quero falar sobre isso. Vou me apresentar no dia da festa. O balé de Pacarrete. Ai, ai, ai. Agora, as pessoas de Russas vão saber quem eu fui. E aí, isso foi um presente para mim, né? Porque assim, essa história me emocionou tanto. Eu falei, eu quero falar sobre isso. Falar sobre essa mulher forte, essa mulher nordestina. Porque aí eu não saio da linha de trabalho que eu venho fazendo, né? Eu já falei várias vezes sobre festas populares brasileiras, nordestinas, no caso. Entre outros temas que eu abordo, que é sempre voltando para o Nordeste. E daí Pacarrete realmente foi um presente para mim. E eu coloquei ali Inspirado Livremente, porque antes disso eu conversei com o Fábio, eu falei, Fábio, eu acho que a gente vai ter problema com isso. Porque depois do desfile, a Vogue fez um texto lá grande, e aí as pessoas começaram a marcar. E eu falava do filme, falava do Alan, que é o diretor, e falava da Marcélia Cartacho. E as pessoas começaram, você se inspirou, mas não está falando na figurinista do filme. Eu sabia que isso ia acontecer, porque o filme não é inspirado no figurino do filme. O filme é inspirado na pessoa de Maria Araújo, que a Marcélia faz muito bem e faz assim de uma forma muito intensa. Então, assim, não teve como não ficar tocado por aquela interpretação da Marcélia Cartacho, mas não era necessariamente sobre o figurino. Mas eu falei, se eu
colocar qualquer coisa aqui, vai virar uma bola de neve. Então, deixa as pessoas falarem. Não desmerecendo o trabalho da figurinista, que eu acho incrível, até porque eu acho que a roupa, ela define muito, né? A roupa, tem um termozinho que se fala, ela é constituinte, né, da personagem, da pessoa. Mas, assim, nesse caso, não era necessariamente sobre o figurino do filme, né? Então, achei que eu não deveria entrar nessa seara aí. Porque, assim, quando eu vi toda a história de Pacarrete, que aí eu volto lá e começo a pesquisar, né? Eu já tinha o meu repertório de informação sobre balé e eu comecei a pesquisar mais e mais e mais sobre balé. Por isso que eu destaco lá a necessidade da pesquisa. E aí eu falei, eu quero falar sobre o que é comum no balé. Porque uma coisa que eu faço no meu trabalho é não turvar as referências. Eu não sou aquele estilista que tenta ser muito moderno, que fala assim, eu vou falar sobre o mar, e aí eu vou fazer uma coleção toda roxa, porque eu descobri que no mar tem uma planta roxa. Sabe? Tipo, eu não sou essa pessoa, eu não turvo a minha referência. Eu mostro a minha referência. Eu falei, o que para mim é muito comum no balé? Cachequé, colã de decote U, titi, que é aquela saia rodadinha. Eu falei, gente, só isso já me dá 3 coleções. Então, assim, eu vou pesquisar sobre isso, sobre o titi, de onde ele veio, vou pesquisar por que elas usam tanto cachequé, eu vou pesquisar por que elas gostam tanto de colã de decote U. E quais os materiais que elas usam costumeiramente, né? Existe essa frase, costumeiramente? Gente, eu parei de estudar tem 23 anos. De lá para cá eu só faço roupa. Falei, daqui a pouco eu estou analfabeto total, porque eu não leio mais nada, só sobre moda, é uma loucura. Bom, mas aí eu comecei a me aprofundar nessas pesquisas. E aí, claro, descobri, não foi difícil, ver que a bailarina ela usa sempre roupas em malhas, porque dá movimento, né? Roupas leves, roupas fluídas. E é o que eu mais faço, e é o que eu mais vendo, né? Que são os meus vestidos fluidos de poliamida. Né? Preciso falar que é poliamida, porque as pessoas... Eu também tenho uma relação muito grande com a soja de algodão, e todo mundo fala assim, mas eu não vi algodão na coleção. Eu falei, não tem, não viu porque não tem. E eu sempre falo, eu trabalho numa empresa que chama Nanete, que é uma malharia, uma fabricante de malha, e eles, lá para mim é um playground, eles fazem tudo o que eu quero, né? Eles desenvolvem tudo o que eu quero. Então, eu tenho os meus privilégios, apesar de ser preto, nordestino e gay, eu sou cheio de privilégios, né? Todo mundo que tem uma empresa ali pronta para desenvolver tudo o que você quer. E a Nanete é essa empresa, é essa parceira que faz tudo o que eu quero. Então, eles desenvolveram uma poliamida muito leve, muito maravilhosa, com um toque de pêssego, para mim, que é um negócio incrível. Desenvolveram um jersey super transparente, que forma um drapeado, um franzido dos deuses, né? Sem falar nas outras malhas. Então, vamos lá. E aí eu fui atrás de outras referências, não só a Maria Araújo, não só a Pacarrete. E aí eu cheguei em Isadora Duncan, que é maravilhosa e que tem uma história trágica, que eu também nem sei se é verdade, mas dizem que ela morreu porque o cachecol dela ficou preso e ela morreu enforcada. Tem essa história. E eu achei super bacana. A Ana Botafogo, que é uma das figuras que, para mim, é uma das mulheres mais elegantes que tem no Brasil. E aí eu vim para uma coisa mais jovem, mais anos 80, que eu lembrava muito da minha irmã, que é a Jennifer Bills, que é da Flashdance, né? Que aqui já não é balé clássico, já é uma dançarina de jazz, de alguma coisa. Mas, assim, eu gosto de acumular referências, eu gosto de misturar tudo. Entre outras, essas são as que mais nortearam o meu caminho. Eu vi que todo o trabalho da Isadora Duncan, todo o figurino dela é muito grego, é muito deusa grega. E é uma coisa que eu trabalho muito, que eu gosto muito de fazer, né? A Ana Botafogo, como essa mulher chique que eu amo, que é super elegante. E eu também posso falar hoje
que a imprensa sempre fala que o meu trabalho é um trabalho chique, e eu fico muito feliz por isso. E um trabalho street, né? Quando a gente chega aqui na Jennifer Beals. Aí a gente chega na história, eu acabei falando um pouco antes, né? Eu sou essa pessoa que eu antecipo, depois eu volto, de formas e elementos, né? Ao titi que eu falei, a sapatilha de balé, até eu me inspirei muito na amarração da sapatilha, nos colãs, né? E aqui vocês já vão ver peças do meu desfile, né? Eu pensei, como que eu vou fazer para que o espectador veja isso e entenda sem necessariamente eu estar aqui explicando com o microfone, né? Então, a gente tem aquele primeiro catsuit, que é um decote U, né? E que eu fiz um trabalho que eu uso muito, que são essas armações que são rígidas, né? Eu misturo com um tecido muito mais fluido. Então, eu fiz como se fosse uma moldura no decote U, fiz uma moldura no cachequé, nesse do meio, e o titi aqui, na última peça, que foi esse look que a GK usou no dia, né? Antes ela ia desfilar e depois a gente achou melhor não, porque essa coisa de influencer em desfile podia ser ruim para ela e podia ser ruim para a gente, né? Aí a minha assessoria de imprensa e a assessoria dela achou melhor que ela fosse só assistir, e ela já foi vestida nesse look. Aí foi aquele burburinho, aquela coisa de imprensa que o povo ama, né? Bom, mas aqui é o pontapé inicial para a coleção. Eu sempre coloco a pedra fundamental na passarela, para que as pessoas entendam o que eu estou falando, para que as pessoas vejam de uma forma clara. Aí eu chego nesse momento, que é o momento de Jennifer Beals, né? Que é aquela menina que estava procurando trabalho em Nova York, no subúrbio, acho que é Nova York. E ela era inverno, ela usava moletons, ela usava essas peças quase masculinas, que é uma coisa que também é muito comum no meu trabalho. E eu sempre falo que a moda, ela não vai salvar o mundo, infelizmente, né? A gente sabe que a moda, ela vai dar a sua cota, né? Ela vai fazer a sua parte, mas ela não vai salvar o mundo, porque salvar o mundo está em instâncias maiores. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a moda ela tem que ser divertida, ela tem que emocionar. E aí eu lembro muito dos desfiles do nosso querido Lindenberg, que está ali, que é maravilhoso nisso. E aí eu coloquei ali nas camisetas He-Man, que é o cachorro da Pacarrete. Ninguém entendia assim no primeiro momento. Paris, que era o sonho dela, né? Pacarrete, ela sonhava com Paris, ela queria ser uma parisienne, ela se apresentava até como se fosse alguém que tivesse vivido em Paris, né? É bem legal essa coisa de sonho, porque, mais uma vez, eu me via nela, sabe? Bem legal. E nunca deixar de lado o que está acontecendo no momento, né? Como eu falo do Zeitgeist. Então, sabe aquela polo que está todo mundo querendo? Eu também tenho na minha coleção. Cartela de cores. Quando a gente pensa num trabalho, a gente pensa numa coleção para uma bailarina, você pensa em algo absolutamente feminino. Você pensa em rosa, você pensa em delicadeza, você pensa nesse universo da bailarina, que realmente ele é muito feminino, ele é o feminino na potência máxima, mas ele é muito exato também, né? Só que a minha bailarina é uma bailarina cearense. Ela morava em Russas, né? E aí eu falei assim, essa mulher é uma mulher muito forte. Essa mulher, com certeza, ela usava os terrosos dela, ela usava os intensos, ela usava os solares e também os femininos. E com o meu trabalho, eu tenho um trabalho de pesquisa, de cartela de cores comercial muito forte, e pensando até 2 anos na frente, porque eu trabalho no setor têxtil, eu, de certa forma, posso dizer que me afino muito com isso e eu gosto muito, porque, afinal de contas, eu faço uma empresa que vende para o Brasil inteiro e eu tenho que vender, eu não posso errar na compra dos pigmentos, porque, senão, eu posso fechar a empresa. Então, eu tenho esse trânsito aí
entre o que é mais autoral, mas o que é comercial. Então, eu estou sempre ligado numa harmonia de cores que seja muito comercial. E eu gosto muito, e gosto quando a imprensa identifica isso, e gosto quando as pessoas falam, ai, eu amei sua cartela de cor. Eu fico muito feliz com isso. Então, tem os terrosos, os intensos, os solares e o mais feminino, que isso tudo junto ficou uma harmonia muito bonita, vocês vão ver depois, e se vocês acharem que não, não me falem. Matéria-prima, falei lá no início, né? Que é a questão das malhas, da flexibilidade e etc. E o diálogo com o comercial. Isso aqui eu acho muito importante para a gente, principalmente para quem pretende vender, né? Vender é tão difícil, né? E eu falo e eu admito, a minha roupa não é uma roupa fácil de vender. Ela é uma roupa que, no primeiro momento, ela desperta desejo. Eu atendo muita cliente que viu o vestido na passarela e aí chega em casa e vai experimentar, e aí tem a especificidade do corpo, porque ela viu na passarela numa menina 36, e aí eu também sou criticado, porque todo mundo fala, mas você não tem representatividade de corpos na passarela. Eu falo, gente, a minha roupa eu vendo até um 42, mas é porque eu não tenho grana para ter uma equipe para desenvolver tamanhos maiores. Quando eu coloco na Shop Together um 46, as pessoas me devolvem. E aí, eu falando com o comercial da Shop Together, eu falei, não vou mais colocar 46, porque me devolvem. E as pessoas acham que é só fazer uma gradação de molde. Não é, a partir do 46 é outra história, é outro estudo. E você precisa de investimento para isso. Você precisa de pessoal para fazer isso. Quem estuda esse corpo, quem estuda essa especificidade de corpo. Eu nunca, todas as modelistas que trabalham comigo, elas trabalham sempre PMG, 36, 38, 40, 42. Né? Então, todas as vezes que eu tentei ir além, eu tive prejuízo. E eu não posso ter prejuízo, porque eu sou muito pequeno. Então, não é uma questão de não ser inclusivo, é de não poder ser inclusivo. E eu falo isso, gente, cobrem da Prada isso. Vocês estão cobrando de mim. Vocês estão usando Prada e cobrando isso de mim. Eu, na Prada, sou um homem GG. Agora, você imagina, meu irmão é 2 vezes o meu tamanho. Ele não vai usar Prada nunca, porque não tem. Eu sou GG na Prada. E, assim, eu não vejo essa mesma imprensa que coloca a gente contra o muro, cobrando isso da Prada, cobrando isso da Saint Laurent, cobrando isso da Chanel ou qualquer outra marca. Não, mas a gente acaba ficando ali um alvo muito fácil para eles, né? Então, assim, vem essa cobrança. E eu, assim, o maior tamanho que eu já vesti foi um 44, mas era um 44 quase que um 42, né? A Paula, que desfilou muito para mim, que era um 38, um pouquinho, 40. E aí, sim, essa mulher eu visto é uma mulher real, né? Então, assim, não é só a 36. Mas aí, quando ia para o 46, 48, eu não conseguia atender. Mas eu não conseguia atender por conta dessas limitações. Não tem nada a ver, a sua marca não é inclusiva. De jeito nenhum, eu só não tinha dinheiro para atender essa cliente. E eu tomei prejuízo, eu recebi muita coisa de volta. Eu falei, não, eu desisto, não vai dar. Porque, assim, eu tenho uma roupa, às vezes, um tanto quanto oversize. E aí eu colocava o meu blazer oversize na gradação, ele ficava um blazer do Didi, sabe aquela coisa desse tamanho. Eu falava, gente, não é assim. Ah, mas a gente está fazendo o aumento normal de 4 centímetros por tamanho. Eu falei, não, vai chegar num momento que esse ombro ele não pode mais crescer. Mas, assim, na cabeça das modelistas, é isso, era daquela forma. Então, eu tinha que ter outra equipe para isso, né? E aí eu falo do diálogo com o comercial, né? E o diálogo com o comercial, ele precisa ser verdadeiro e ele tem que fazer sentido dentro do que você apresenta, né? Se você olhar aquele primeiro look lá meu, ele é absolutamente comercial, não é? Vocês não acham? É quase bobinho. Mas ele não lembra uma professora de balé? Ele não lembra uma mulher que sai para o balé? Eu acho que é essa nuance aí que tem que ser verdadeira, né? Eu não vou colocar algo que seja só comercial por comercial. Ela tem que fazer sentido dentro daquele contexto. Aí depois eu tenho esse jaquetão meio 80 que está todo mundo usando, que está todo mundo amando. Mas também
o trespasse dele é um cachequé. Ele está dentro da minha história. Ele está dentro da minha narrativa. Como o vestido, que também é um cachequé. Então, você pode ter esses elementos, onde você dialoga com o comercial, mas que eles falem com o que você quer contar, com o seu conceito. Né? Às vezes, você vê a pessoa está falando sobre sei lá, Grandes Sertões Veredas, mas aí a calça Aladim está na moda, ela põe a calça Aladim lá no desfile, e é isso que eu não curto, que eu não acho legal, que eu acho que nesse momento a gente tem que ser um tanto quanto mais criterioso. Outra coisa muito importante, eu até falei para a Cândida agora, eu tenho uma equipe muito boa, e eu nunca falo que o desfile é meu. E eu acho que durante o desfile, no staff, a pessoa menos estrela sou eu. Porque, assim, você vê styling dando bronca em todo mundo, você vê maquiador gritando, você vê direção de desfile gritando, você vê... E, assim, eu na minha... E, assim, não me interfiro no trabalho de ninguém, porque eu acredito muito na minha equipe. Eu tenho um super stylist que se chama Marcel Maia, que para mim é maravilhoso. O Marcel, ele entende a minha roupa. E, assim, quando eu mostro para o Marcel, eu vejo na cara dele se vai ser boa ou não a crítica. Porque ele conhece a minha roupa, ele conhece a minha criação. E aí ele pega isso, e eu não sou aquele estilista que chega a falar, eu pensei essa calça com essa blusa. Eu chego assim, olha, aqui está a coleção. A gente tem 40 itens aqui, monta da forma que você quiser. E a forma que ele monta, eu sempre falo, é a melhor forma. Eu não montaria daquele jeito. Às vezes eu estou com um monte de look na cabeça que eu achei que vai ser, essa calça aqui vai ficar bonita com aquela jaqueta. E eu chego e está totalmente diferente. Às vezes eu chego e está como eu pensei. Então, assim, esse trabalho, você ter uma equipe com você, que você confie no trabalho da pessoa, que você entrega e você fala, fica à vontade, faça, me mostre o seu olhar, é muito bacana, porque você tem muito mais possibilidade de dar certo, de agradar, do que você chegar com um olhar único. Tipo, não, eu quero essa maquiagem e eu sou o estilista, a maquiagem vai ser essa. Eu quero essa parte de cima com essa parte de baixo, porque fui eu que fiz, eu sou estilista, eu pensei assim. Então, eu tenho uma... Não está ainda aqui. Ficou no styling. Aqui, foi. E aí, o Marcel, ele é a pessoa que faz, inclusive, o meu casting, e eu não me meto. Eu não me meto. Por exemplo, a Paula desfilava para mim porque o Marcel gosta do tipo da Paula. Se eu apresentasse a Paula para o Marcel e se ele falasse não, eu ia dizer não para a Paula. Entende? Porque eu respeito muito o olhar dele. E as pessoas me mandam... Antes da São Paulo Fashion Week, eu recebo tanta DM de tanta gente querendo desfilar. É uma coisa doida. Eu recebo assim, gente falando assim, meu sonho é ser modelo. Eu falo, o meu também era. O meu também era. Eu queria muito ser modelo, mas eu não estraguei os desfiles do Alexandre, do Valério, que são meus amigos, para realizar uma coisa de vaidade minha, que é outra coisa que eu falo. Eu defendo muito o trabalho da modelo. E a modelo plus size, a modelo curvy, a modelo magra, mas tem que ser modelo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu quero, você não é inclusivo, só porque eu sou 46. Eu falei, não, você é 46, mas não é modelo. Eu tenho modelo 50, que trabalha comigo em outras empresas, mas que é modelo. Então, o fato de você ser 46 não quer dizer que você seja modelo. O fato de você ser preto não quer dizer que você é um preto modelo. E aí tem muito isso. E as pessoas ficam muito nessa história de inclusão. Aí fala, você não é inclusivo. Eu falei, gente, não é isso. Nas agências tem as curves, tem as plus, tem a menina
miscigenada, tem a menina preta, mas todas são modelos e isso é a profissão delas. Então, assim, eu não vou estragar o meu trabalho para realizar um sonho. Eu falei, gente, quem fazia isso era o Gugu. Não sou eu, né? O meu dinheiro é pouco, então eu tenho que otimizar ele, as pessoas têm que achar bonito. Então eu tenho que colocar na passarela uma pessoa que sabe andar, né? Eu não vou realizar o seu sonho. E aí tem coisa que eu falo, tem hora que eu penso, será que eu sou malvado? Eu fico pensando muito sobre isso, né? Na última vez teve uma coisa que me tocou. Uma mulher me mandou uma mensagem falando que a filha dela era Down e queria desfilar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, não, eu vou continuar com o meu discurso. Eu falei, ela é Down, mas ela é modelo. Que eu preciso que ela entenda de passarela, de time. É um show como outro qualquer. E as pessoas elas não costumam entender isso, mas aí eu acho que é porque as pessoas não entendem a profissão moda. Eles não entendem isso como um negócio. É como se fosse uma grande quermesse. É um oba-oba. Ai, coloca meu primo para desfilar, ele é bonito. Eu ouço muito isso, sabe? Ai, você viu minha filha? Não vi. É bonita? Ela fala, sim, é bonita. Bonita mesmo. Mas não é uma modelo. E as pessoas elas não conseguem fazer essa separação. E nos colocam em situações muito, muito constrangedoras. Tem uma menina que é uma menina trans que me mandou uma mensagem. Ela já vem me mandando essa mensagem há muito tempo. Fábio, você nem pode colocar essa parte, tá? Depois do vídeo. Que é uma pessoa que eu gosto, mas assim, o Marcel não gosta. O Marcel, ela não tem porte, ela não... E aí ela vai sempre se sentindo mal, porque ela acha que a gente não é inclusivo, porque ela é trans e não pega ela. E não é isso, porque a gente já pegou vários modelos trans, mas que são modelos, né? São modelos, se dedicam à profissão. E eu sempre falo isso, até para exaltar o trabalho dessas meninas e meninos. Então, o Marcel, ele faz esse casting para mim. E o Marcel falou, a gente conversa antes, ele falou, como que você imaginava que era Paca Hatch? Eu falei, eu acho que Paca Hatch era uma mulher pequena, era uma mulher de cabelos encaracolados, pele morena por causa do sol. E aí a gente vai falando sobre essa mulher, sobre essa beleza, e vai construindo. E aí ele me traz o melhor casting possível, né? Dentro do que eu posso pagar também. Trilha sonora, outro momento muito importante. Eu acho que os meus desfiles também eles têm tido uma repercussão muito grande. Não é uma repercussão, e acaba virando um buzz assim, porque as pessoas ficam muito com a música na cabeça, né? Que eu sempre, quando eu começo a pensar numa coleção, eu começo a pensar em músicas, né? E eu vou desenhando, eu coloco uma verdade naquilo. E eu acho que as pessoas, é uma coisa que elas sentem, é como se elas fizessem parte daquilo. Então, assim, eu faço trilha sonora com forró, eu faço trilha sonora com música brega, que são as minhas verdades, enquanto menino nordestino. Menino mais não, né? Jovem senhor. E as pessoas sentem isso, quando é verdadeiro, né? Então, eu sempre pego DJs que entendam isso. Eu conto a história para eles e falo, eu não vou pegar um DJ que vai falar assim, não, eu não vou fazer forró porque não é moderno, não é legal, é muito. Então, assim, a pessoa tem que entender o meu trabalho, eu falo da minha vivência, da minha experiência, do que eu sinto quando eu faço essa roupa, e a pessoa vai lá, entende e faz o melhor dela. Eu trabalhei muito com o dos Tangalas, que é daqui, é um produtor maravilhoso, né? Com o Johnny Luxo, o último é do Johnny, que eu adoro, que é uma pessoa incrível, um amigão, e que para ouvir, para discutir comigo sobre, e é um universo que não é dele, mas ele é um profissional tão grande e tão, como eu posso falar, me faltou a palavra, é um profissional... É sensível, de excelência, é um profissional que para e realmente te escuta. Não é aquele profissional que é muito vaidoso, que fala, não, tem que ser do meu jeito. O Johnny, eu acho que é essa pessoa. E dessa vez ele fez muito bacana. Na beleza, eu tenho sempre o Helder, que
que é o Helder Rodrigues da Aero, que eu amo, acho ele o mais chique de todos. E eu sempre falo, deixa as meninas bonitas. Ele falou, Eider, qual é a make dessa vez? Eu falei, mulher bonita. É sempre mulher bonita. O meu trabalho é mulher bonita. É pele boa, é cabelo bonito. Aí ele fala, amo. É isso. Sabe? É, tipo, lógico, tem outros make-up artistas que trabalham com uma coisa mais cênica, uma coisa mais teatral, uma coisa mais artística. E esse não é meu barato, porque essa não é a minha mulher. Então, o Helder, ele entende muito bem isso. Então, assim, eu tenho o Johnny, eu tenho o Helder e eu tenho o Marcel. Então, assim, eu me sinto muito seguro, né? Aí, na direção, tem a Roberta, que é a Roberta Mazzola, que é maravilhosa, né? O Fábio está lá do meu lado sempre, na produção comigo. Então, assim, eu tenho uma equipe muito boa, então não tem como dar errado. E se vocês acharem que deu errado, não falem. Bom, é isso. Aqui é a beleza do último desfile, né? Eu sempre faço questão de ter um cast muito diverso no sentido de cor de pele, no sentido de raça. Eu gosto muito quando a mulher lembra a mulher nordestina, mas aí eu sempre falo, as pessoas às vezes vêm com estereótipos e etc. E eu falo, gente, no Nordeste tem essa mulher de pele mais morena, mas tem muita mulher branca também, tem muita mulher loura também. Mas a mulher da minha infância, do meu torrão natal, ela é moreninha, ela é meio... o cabelo cacheado. Então, assim, é um tipo de mulher que eu acabo idealizando, né? E aí eles entendem muito bem isso e sempre faz essa beleza que é muito... que está fazendo o maior sucesso lá fora, né? Essa é a grande verdade. E eu adoro o casting do Marcel, eu sempre falo isso. O Marcel, ele chega para mim e fala, Eider, tem 3 meninas essa temporada que são maravilhosas. Uma do interior da Bahia, outra do interior do Piauí, outra do interior do Ceará. E elas são incríveis. Aí eu falei, vamos colocar no nosso desfile. Na próxima edição, essas meninas estão abrindo Prada, abrindo Valentino. Então, assim, o olhar do cara é muito esmerado, assim, sabe? É um olhar muito bom para isso. Ele tem essa coisa de saber qual a beleza que o mercado está precisando. E aqui, por último, eu fiz uma homenagem, na verdade, a uma grande amiga minha que se chama Márcia Dailin. Márcia Dailin é uma pacarrete. Ela é a primeira bailarina trans do Municipal de São Paulo. Imagina para vocês o que é nesse meio tão feminino, né, tão delicado, você se colocar enquanto uma mulher trans e conseguir estar ali, né? E eu conheci a professora dela. E a gente estava falando sobre conquistar esses lugares, né? E a Márcia é uma menina do interior de São Paulo, uma mulher trans, que agora está se apresentando em Cuba, que ela não aceitou o que as pessoas falavam para ela. Você nunca vai ser uma bailarina clássica, primeiro porque você tem uma formação masculina, corporal. E ela foi atrás contra tudo e todos, e ela falou, eu vou ser uma bailarina clássica e você uma bailarina do Municipal. E as pessoas falavam, para de ser louca. E ela foi lá e ela conseguiu. Então, essas coisas me emocionam muito mesmo. E aí eu não deixo de me ver ali, quando eu vejo alguém que não aceita o que é oferecido para ela e não se contenta. Fala, não, eu quero mais, eu vou conseguir. Mesmo com tudo contra mim, todos falando que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. E a Márcia é um exemplo disso. Está ali ela no Municipal, né? E está ela aqui no desfile com a camiseta de Russas, que é a cidade da Pacarrete. Então, foi um momento muito, muito emocionante para mim e muito emocionante para ela também, ser reconhecida ali naquele evento de grande porte e as pessoas entenderem que ela é realmente a primeira bailarina trans do Municipal. Isso é bem interessante, conquistar esses lugares. E agora eu vou mostrar para vocês o desfile, né, o vídeo do desfile. Eu espero que vocês gostem, entendam e emocionem também, como eu acho que eu consegui fazer isso lá no São Paulo Fashion Week. Dá para apagar um pouquinho a metade das luzes? Tá melhor, né? Tá melhor, né?
E daí vocês? Vou me apresentar no dia da festa. O balé de Pacarrete. Ai, ai, ai. Agora, as pessoas de Russas vão saber quem eu fui.
Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls start to move. When they do, I'll be right behind you. So glad we almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to rule the world. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou poder ficar com vocês, porque eu já estou atrasada. Eu estou indo para Teresina agora ver meu pai. Então, acho que eu não vou conseguir responder as perguntas, porque eu tenho 1 hora só. Tá bom? Queria pedir desculpa, porque acabou ficando maior do que eu imaginei que fosse ficar. Mas muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Wade, muito obrigada mais uma vez. É sempre emocionante lhe ouvir e ver o seu desfile é sempre inspirador, porque é pura verdade. A gente sente emoção, além da moda, né? Moda é emoção também. Deixa eu me recuperar. Oi? O QR Code, importante. Antes de eu me despedir de vocês, agradecer, tudo mais, eu queria pedir para que vocês fizessem a nossa pesquisa de satisfação. O QR Code vai aparecer agora como mágica Ploft. Vai, Francisco. E aí, por favor, façam essa pesquisa, que é muito importante para que a gente possa fazer um próximo evento cada vez melhor. A gente quer ouvir vocês, enfim. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Alinhavando Moda, 7ª edição. E queremos agradecer a cada um que participou, compartilhou saberes e teceu conosco essa rede de conhecimento. Que as ideias, conexões e inspirações geradas aqui sigam impulsionando novos projetos, novas parcerias e novas formas de criar. Porque, afinal, o saber se tece no coletivo. E é juntos que seguimos costurando o futuro da moda. Fica aqui nosso agradecimento aos patrocinadores e apoiadores Sebrae, ADS e Governo do Estado do Ceará, Sindi Roupas, Sindi Confecções, Senai Ceará, FIEC, Neocode Solutions e Rádio Beach Park, nossa parceria de mídia oficial. Muito obrigada. E até a próxima edição do Alinhavando Moda. Obrigada demais, gente. Divulguem esse evento, que a gente se encontre aqui outras vezes. É sempre bom ver carinhas que a gente sempre vê. Então, hoje, nessa edição, já vi novas carinhas. Então, que a gente se encontre mais e mais. Muito obrigada e uma ótima sexta-feira para vocês.